Nas entranhas da terra, uma caverna pulsava com uma luz verde sinistra. Rochas irregulares vertiam um limo desconhecido. O ar era denso, pesado com o cheiro de decadência e medo. Este era o covil dos Trasgos. Criaturas das trevas, eles prosperavam neste inferno subterrâneo. Seus olhos, brasas brilhantes na penumbra, observavam Glitch cambalear em sua direção. Ele estava ferido, seu sangue verde manchando o chão áspero. Mas ele carregava informações valiosas. Glitch alcançou uma grande pedra plana. Estava grosseiramente esculpida com figuras grotescas. Poder emanava dela, uma força tangível que o oprimia. Ele se ajoelhou, seu corpo tomado pela dor. Sombras se moviam ao seu redor. Os anciãos Trasgos emergiram. Suas formas estavam encobertas, seus rostos ocultos na escuridão. Suas vozes, quando falavam, eram como cascalho moendo ossos. Eles exigiram seu relatório. Glitch conhecia o medo. Ele o sentira com frequência no mundo humano, um mundo banhado pela luz do sol que ele detestava. Mas esse medo era diferente. Era primal, ancestral. Era o medo de uma criatura diante de seu criador, sabendo que em breve poderia ser desfeita. Ele curvou a cabeça, oferecendo a imagem que carregava. Um lampejo de interesse agitou a escuridão ao seu redor. Humanos! Glitch rosnou, sua voz rouca. Ele apontou para a imagem. Mostrava dois jovens, um rapaz e uma moça. Eles estavam comendo. Não o lixo usual que os Trasgos vasculhavam. Era comida de verdade, nutritiva. O tipo de comida que alimentava a força. O tipo de comida que poderia criar mais Trasgos. Muito mais. Os anciãos se aproximaram, seu interesse despertado. Glitch explicou. Essa comida, disse ele, era abundante no mundo humano. Facilmente obtida. Com ela, eles poderiam multiplicar seus números exponencialmente. Superar as defesas humanas. Conquistar seu mundo. Um murmúrio baixo surgiu dos Trasgos reunidos. Um murmúrio de antecipação, de fome. Glitch sentiu uma onda de triunfo. Ele havia lhes trazido um presente. Um presente de poder. Ele seria recompensado. Ele havia provado seu valor, mas seu momento de vitória durou pouco. Um dos anciãos, sua voz gotejando desdém, silenciou os outros. Criatura tola, ele sibilou. Seu plano é lento, ineficiente. Glitch se encolheu. Ele nunca tinha ouvido esse tom dos anciãos. Não esse nível de desprezo. O que eles planejavam que era tão mais grandioso do que seu próprio esquema? Ele logo descobriu. Nós possuímos os meios para uma solução mais rápida. O ancião continuou, sua voz como cacos de gelo raspando uns nos outros. Ele gesticulou para um nicho escuro atrás dele. Correntes, grossas e pesadas, pendiam do teto. Eles se esforçavam contra algo invisível, algo que pulsava com um poder que fez o sangue de Glitch gelar. O Códice das Sombras, o ancião sussurrou, a reverência colorindo sua voz. Os outros Trasgos se afastaram, o medo substituindo a expectativa. Até eles pareciam intimidados pela mera menção a este artefato. O Códice, explicou o ancião, continha conhecimento proibido, segredos de vida e morte. Ele poderia ser usado para criar Trasgos, mas não quaisquer Trasgos. Esses seriam seres de imenso poder, muito além de qualquer coisa que eles já tivessem visto. Criaturas capazes de esmagar a resistência humana com um mero pensamento. Glitch olhou para o nicho escuro, sua mente cambaleando. Ele havia lhes trazido notícias de um banquete, mas os anciãos, ao que parecia, estavam prestes a desencadear uma fome. Bem acima da toca dos Trasgos, banhada pelo brilho quente do sol poente, ficava a cidade. Era um lugar de esperança, um farol de luz em um mundo cada vez mais envolto em trevas. Aqui, os humanos viviam e amavam, suas risadas ecoando pelas ruas, um contraste gritante com o silêncio das cavernas abaixo. Kai se encostou em uma parede, seu olhar fixo no horizonte. Ele era jovem, mal um adolescente, mas seus olhos continham uma sabedoria além de sua idade. Ele podia sentir uma mudança no ar, uma sensação de picada em sua pele. O perigo estava chegando. Ao lado dele, Arya ajustou as alças de sua mochila, seus movimentos rápidos e precisos. Mais velha que Kai, ela se movia com uma graça silenciosa que insinuava uma força oculta. Você acha que eles virão esta noite? Eu posso sentir. Ele disse, sua voz tensa. Ele respirou fundo, o cheiro da chuva se aproximando pesado no ar. A tempestade estava chegando, e com ela, os Trasgos. Ele não tinha dúvidas.
Sem o conhecimento de Kai e Arya, uma sombra espreitava no coração da cidade. Orin. Ele já foi um deles, um menino humano com um sorriso brilhante e um coração bondoso, mas os Trasgos o haviam pegado, tentaram-no com promessas de poder. Distorceram sua mente até que ele visse o mundo através de seus olhos. Agora eu sou a arma deles, plantada dentro das muralhas da cidade, pronta para atacar o coração de suas defesas. Ele se moveu pelo mercado movimentado, seu rosto uma máscara de normalidade. Ninguém suspeitava de nada. Ele fez uma pausa, fingindo admirar as mercadorias de um vendedor, seu olhar examinando a multidão. Ele tinha suas ordens. Desative o alarme do portão oeste ao anoitecer. Envenenar o abastecimento de água. Tarefas simples, facilmente realizadas. Sinto um lampejo de culpa, uma pontada de remorso pelo que estou prestes a fazer, mas é rapidamente extinto por uma onda de ambição fria. Os Trasgos me prometeram poder, e o poder, estou aprendendo rapidamente, é mais intoxicante do que qualquer amizade, qualquer lealdade. Quando o sol mergulhou abaixo do horizonte, lançando longas sombras sobre a cidade, uma sensação de inquietação tomou conta de Kai e Arya. Eles podiam sentir a tensão no ar, a maneira como as pessoas corriam sobre seus negócios, seus rostos gravados com preocupação. As nuvens de tempestade haviam se ajuntado, pesadas e opressivas, refletindo a escuridão que se aproximava. Algo não está certo. Arya sussurrou, sua mão pousada no cabo de sua espada. Kai assentiu, seus sentidos em alerta máximo. Ele podia ouvir o rugido distante do trovão, mas havia algo mais também. Um leve som metálico de arranhão. Ele parou, seus olhos examinando as sombras ao redor deles. Você ouviu isso? Ele perguntou, sua voz quase inaudível. Arya franziu a testa, seu olhar varrendo a rua. Ouvir o quê? Ela perguntou. Mas mesmo enquanto ela falava, ela sabia. Algo estava errado, muito errado. O som de arranhar veio novamente, mais perto desta vez. E então, eles viram. Um vislumbre de metal nas sombras. Um par de olhos brilhantes. Os Trasgos estavam aqui. Um rosnado gutural rasgou a noite. Das sombras, uma figura enorme emergiu. Sua pele era verde, escorregadia com um suor oleoso. Seus dentes, afiados como cacos de vidro, brilhavam na luz fraca. Mas seguiram. Eles saíram dos becos, uma maré de garras e dentes, seus olhos queimando com uma fome malévola. Kai e Arya sacaram suas armas, seus rostos sombrios. Eles estão adiantados. Arya disse, sua voz tensa com apreensão. Oren. Kai respirou, a compreensão surgindo. O portão sabotado. A inquietação que eles sentiram. Tudo fazia sentido agora. Eles haviam sido traídos. O pensamento foi como um soco no estômago. Mas não havia tempo para recriminações. Sem tempo para nada além da sobrevivência. Os Trasgos atacaram, seus rugidos ecoando pelas ruas vazias. A batalha começou. Aço encontrou carne, o clangor de armas um contraponto aos rosnados guturais dos Trasgos. Kai lutou com uma ferocidade nascida do desespero. Ele era jovem, inexperiente, mas tinha uma força que desmentia sua idade. Cada golpe de sua espada era alimentado por uma determinação ardente de proteger sua casa, seu povo. Arya, seus movimentos fluidos e graciosos, dançava pela luta. Sua lâmina, um borrão de prata, cortava trasgo após trasgo, seu rosto uma máscara de fúria fria. Mas eles estavam em menor número. Em desvantagem, os Trasgos, movidos por uma sede de sangue primitiva, pareciam se multiplicar a cada camarada caído. Será que estamos lutando uma batalha perdida? Enquanto eles lutavam, Kai notou algo estranho. Os Trasgos pareciam estar focando seus ataques, conduzindo-os, empurrando-os de volta para o centro da cidade, em direção ao abastecimento de água. A compreensão o atingiu como um raio. Oren não havia apenas sabotado o portão. Ele tinha feito algo muito pior. Ele havia envenenado a água. O pensamento de seus amigos, sua família, bebendo aquela água contaminada, o encheu de um medo frio. Ele tinha que avisá-los. Mas como? Eles estavam cercados, isolados. Ele olhou para Arya, seu rosto pálido de esforço, seus movimentos ficando mais lentos. Eles não durariam muito mais tempo. Quando toda a esperança parecia perdida,
Um rugido, mais alto e feroz do que qualquer outro que eles já tinham ouvido, sacudiu os próprios alicerces da cidade. O chão tremeu. Os trasgos hesitaram, suas fileiras vacilando pela primeira vez. Do coração da luta, uma figura monstruosa emergiu. Alfredo. Seus olhos, brasas brilhantes na escuridão, fixos em Kai e Arya. Ele se movia com uma velocidade aterrorizante, sua clava enorme destruindo qualquer trasgo tolo o suficiente para ficar em seu caminho. Não! Kai sentiu uma onda de desespero. Eles haviam escapado da horda apenas para enfrentar algo muito pior. Alfredo os circulou, seu sorriso uma paródia grotesca de um sorriso. Vocês lutaram bem, pequeninos, mas acabou agora. Alfredo ergueu sua clava, sua sombra caindo sobre as formas exaustas de Kai e Arya. Eles estavam presos, sua força esgotada. Era isso, Kai pensou, uma estranha calma tomando conta dele. Ele havia lutado bravamente, mas não foi o suficiente. Ele fechou os olhos, preparando-se para o impacto, mas nunca veio. Em vez disso, uma luz ofuscante explodiu pelo campo de batalha. O próprio ar crepitava com energia. O que estava acontecendo? Kai protegeu os olhos, seu coração batendo forte. Ele ouviu Alfredo rugir, um som de fúria e dor. Lentamente, cautelosamente, Kai abaixou a mão, espiando através da luz que se apagava. A cena diante dele roubou a respiração de seus pulmões. De pé sobre um Alfredo gemendo, sua espada brilhando com uma luz feroz, estava uma figura aparentemente tecida da própria luz. Pocaz, o lendário guerreiro, havia chegado. Pocaz, seu rosto uma máscara de fúria fria, despachou Alfredo com um movimento de seu pulso. Os trasgos restantes, sua arrogância destruída, se espalharam como ratos diante de um leão. Kai e Arya, seus corpos doloridos, suas mentes agitadas, só podiam observar em silêncio atônito. Pocaz se virou para eles, seu olhar penetrante. Vocês lutaram bravamente, mas a batalha está longe de terminar. Venham comigo. Há muito que vocês precisam aprender. Eles o seguiram, seus passos ecoando no silêncio repentino das ruas da cidade até um antigo templo nos arredores da cidade. Lá dentro, escondida sob camadas de poeira e tempo, havia uma câmara. E dentro dessa câmara, um único pergaminho, a profecia. Pocaz desenrolou o pergaminho, seus movimentos deliberados, revelando uma escrita desbotada, que parecia se contorcer e mudar diante de seus olhos. Por séculos, esta profecia previu a chegada das trevas, uma escuridão que ameaça consumir nosso mundo. Ele apontou para o pergaminho, seu dedo pousado em uma passagem escrita em uma língua que eles não conseguiam entender. Fala de 2 guerreiros, um rapaz e uma moça, que se levantarão para desafiar as trevas. Kai e Arya trocaram um olhar, uma mistura de medo e excitação se agitando dentro deles. Essa profecia poderia ser sobre eles? Pocaz assentiu, como se estivesse lendo seus pensamentos. A profecia fala do seu destino. Vocês são aqueles que enfrentarão o Senhor das Sombras. A profecia pairava entre eles, não dita, mas sempre presente. 2 guerreiros, um rapaz e uma moça. Kai olhou para Arya, seu rosto pálido, à luz bruxuleante da tocha, e sentiu uma onda de responsabilidade. Eles haviam sido escolhidos, mas escolhidos para quê? Pocaz os observava, sua expressão ilegível. O caminho à frente é repleto de perigos. O Senhor das Sombras não vai parar por nada para impedir que a profecia se cumpra. Ele gesticulou em direção à entrada do templo. Venham, a Academia de Guerreiros os aguarda. Lá, vocês irão treinar. Vocês aprenderão a controlar o poder que está adormecido dentro de vocês. Kai e Arya trocaram um olhar nervoso. Eles eram apenas adolescentes, lançados em um destino que não compreendiam. Mas uma coisa era certa: suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A jornada até a Academia de Guerreiros foi mais do que um desafio físico. Foi um teste de vontade, uma prova de fogo criada para levá-los aos seus limites. Pocaz os conduziu por densas florestas, por passagens montanhosas traiçoeiras e no coração de cavernas ressonantes onde as sombras dançavam e sussurravam. Ele falava pouco, seu silêncio mais enervante do que qualquer palestra. Ele estava testando-os, incitando-os, forçando-os a enfrentar seus medos. E seus medos eram legião. Kai teve visões de sua família, seus rostos contorcidos de medo, seus gritos ecoando em seus ouvidos. Arya
era assombrada por memórias do ataque dos Trasgos, o cheiro de sangue e medo agarrado a ela como uma mortalha. Mas Pocahs os empurrou para frente, seu olhar inabalável um lembrete constante dos riscos. A Academia de Guerreiros foi esculpida na lateral de um penhasco íngreme, uma fortaleza de pedra e aço que parecia desafiar a gravidade. Aqui, cercados por cachoeiras imponentes e picos envoltos em névoa, guerreiros de toda a terra treinavam para defender seu mundo das forças das trevas. Kai e Arya, ainda cansados de sua jornada, observavam maravilhados enquanto guerreiros experientes lutavam no pátio, seus movimentos borrando com velocidade e precisão. Eles nunca tinham visto tanta habilidade, tanto poder. Pocahs os conduziu pelo pátio movimentado, sua presença abrindo caminho na multidão como um navio cortando ondas. Ele os levou a uma câmara isolada com vista para os campos de treinamento. Esta será sua casa por enquanto. Sua voz estava mais suave do que eles jamais a ouviram. O treinamento foi extenuante. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses, enquanto Kai e Arya levavam seus corpos e mentes aos seus limites. Eles lutaram com guerreiros experientes, seus movimentos desajeitados no início, depois gradualmente ganhando fluidez e graça. Eles aprenderam a controlar a energia interior, a canalizá-la em explosões de velocidade e força. Mas a lição mais importante que aprendemos não foi sobre lutar. Foi sobre confiança, sobre trabalho em equipe, sobre o vínculo que poderia se formar entre duas pessoas que enfrentaram seus medos e emergiram mais fortes. Kai e Arya, unidos pelo destino, se viram atraídos um pelo outro. Eles treinaram juntos, riram juntos e se apoiaram nos momentos difíceis. E à medida que se aproximavam, eles descobriram um poder dentro de si que nunca souberam que existia. Semanas se transformaram em meses. Kai e Arya prosperaram na academia. Suas habilidades foram aprimoradas. Seus poderes aumentaram. No entanto, uma sombra permaneceu. Sonhos atormentavam Kai. Flashes de Orin, seu rosto magro, seus olhos cheios de um desejo terrível. Ele viu a câmara onde Orin estava mantido em cativeiro. Um lugar de sombras e sussurros. Um lugar de sacrifício. Tentei ignorar os sonhos, para me concentrar em meu treinamento, mas eles ficaram mais fortes, mais vívidos. Uma noite, ele acordou com um suspiro, seu coração batendo forte. Ele sabia, com uma certeza que o gelou até os ossos, que Orin estava em perigo. Ele encontrou Arya no pátio, praticando esgrima sob a luz pálida da lua. Ela parou, sentindo sua angústia. O que foi, Kai? Ela perguntou, sua testa franzida de preocupação. Ele hesitou, sabendo que seu pedido seria recebido com resistência. Temos que ajudá-lo. Temos que salvar Orin. Orin nos traiu. Ele merece qualquer destino que o aguarde. Kai sabia que ela estava certa. Orin havia traído sua confiança, havia colocado toda a cidade em perigo. Mas ainda assim, Kai não conseguia se livrar da sensação de que ele tinha que tentar. Ele pensou no garoto assustado que Orin já havia sido, o garoto que havia sorrido e lhe oferecido amizade. Os Trasgos o haviam distorcido, corrompido, mas talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma faísca de bondade dentro dele. Temos que pelo menos tentar. Kai implorou, sua voz cheia de urgência. Arya o estudou por um momento, sua expressão ilegível. Ela sabia o quão profundamente ele sentia sobre isso. Finalmente, com um suspiro, ela cedeu. Muito bem, mas faremos isso por conta própria. Não vamos envolver Pocahs. Este é o nosso fardo para suportar. Eles escaparam da academia na calada da noite, seus corações batendo forte com uma mistura de medo e excitação. Havíamos estudado os mapas, memorizado as rotas de patrulha. Nós conhecíamos os riscos. Mas nada poderia ter nos preparado para o que encontramos no coração da Toca dos Trasgos. O ar crepitava com uma energia negra que arrepiava seus cabelos. O chão sob seus pés pulsava com um poder que parecia sugar a própria vida deles. E no centro de tudo isso, suspenso acima de um poço de escuridão rodopiante, estava Orin. Ele estava pálido, magro, seus olhos vazios. Correntes prendiam seus pulsos e tornozelos, o metal brilhando com um calor não natural.
Ao redor dele, suas formas mudando nas sombras, estavam os anciãos trasgos. Seus cantos, baixos e guturais, ecoavam pela câmara, enviando arrepios pela espinha de Kai e Arya. Havíamos tropeçado em algo antigo, algo maligno, algo que nunca deveria ter sido despertado. Temos que chegar mais perto. Kai sussurrou, seus olhos fixos na forma caída de Orin. Eles se aproximaram furtivamente, mantendo-se nas sombras, todos os seus sentidos em alerta máximo. O canto ficou mais alto, mais insistente, e o ar pulsou com um poder crescente. De repente, o chão diante deles explodiu em uma chuva de pedras e terra. Uma criatura emergiu da poeira, sua forma grotesca e aterrorizante. Era vagamente humanoide, mas sua pele estava coberta por placas irregulares de osso, seus olhos brilhando com uma inteligência malévola. Mais seguiram e, rompendo das paredes, do teto, até mesmo do próprio chão. Eles eram pesadelos que tomavam forma, criaturas de pura escuridão geradas das profundezas do Códice das Sombras. Esta não é uma mera missão de resgate. Esta é uma luta por nossas vidas. Kai e Arya sacaram suas armas, seus rostos sombrios. Eles tinham vindo para resgatar Orin, mas estava claro que eles estavam em apuros. As criaturas atacaram, um turbilhão de garras e dentes. Kai e Arya lutaram, seus movimentos aprimorados por meses de treinamento implacável. Mas as criaturas eram implacáveis, seus ataques alimentados por uma fome primitiva que parecia desafiar a razão. Kai sentiu uma onda de desespero. Eles estavam em menor número, superados. Ele deu uma olhada em Orin, seu rosto contorcido de dor, enquanto o canto atingia um pico febril. O ar brilhou ao redor dele, as sombras se aprofundando, girando como um vórtice. De repente, uma voz ribombou pela câmara, uma voz que parecia sacudir os próprios alicerces da terra. Mortais tolos, vocês ousam interferir em meus planos? O Senhor das Sombras havia despertado. Ele se materializou diante deles, sua forma elevando-se sobre os trasgos reunidos, seus olhos, queimando como brasas na escuridão, fixos em Kai e Arya. Eles estavam cheios de uma fúria fria e calculista que fez seu sangue gelar. Vocês pagarão caro por sua rebeldia. A batalha acabou antes de começar. O Senhor das Sombras, com um mero movimento de seu pulso, explodiu os anciãos trasgos para o lado. Eles caíram no chão, seus corpos murchos e sem vida. Ele voltou sua atenção para Kai e Arya, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Vocês possuem um poder que me intriga. Um poder que irei reivindicar para mim. Ele ergueu a mão, seus dedos crepitando com energia negra. Kai sentiu uma onda de medo, um instinto primitivo de fugir, mas ele sabia que não havia para onde correr, onde se esconder. O Senhor das Sombras era poderoso demais. Ele fechou os olhos, preparando-se para o fim, mas nunca chegou. Uma luz ofuscante encheu a câmara. Deixe-os em paz. O destino deles não é seu para decidir. Pocas se materializou entre eles, sua espada em punho, seu rosto uma máscara de fúria fria. O Senhor das Sombras riu, um som que ecoou pela câmara como 1000 espadas quebradas. Você não pode me derrotar. Eu sou a escuridão. Eu sou o fim. Ele investiu contra Pocas, sua forma um borrão de sombras e fúria. As duas figuras se chocaram, suas espadas se encontrando em um flash ofuscante de luz e escuridão. O próprio ar crepitava com energia, o chão tremendo sob seus pés. Kai e Arya observavam maravilhados, suas próprias lutas esquecidas diante dessa confrontação épica. Pocas lutou com a fúria de 1000 sóis, sua lâmina, um farol de esperança contra a escuridão crescente. Mas o Senhor das Sombras era implacável, seu poder aparentemente ilimitado. A batalha se intensificou, nenhum dos lados cedendo. O destino do nosso mundo está em jogo. Kai sabia, com uma certeza que o gelou até os ossos, que o destino de seu mundo estava em jogo.